Boa noite. Boa noite a todos e a todas, como estão? Sejam todos bem-vindos a mais uma live de quinta, na nossa busca de autoconhecimento. Esperando vocês chegarem um pouquinho para começar a live de hoje. E o tema, vou começar aqui, né? O tema da nossa live hoje é como identificar o seu maior diferencial e utilizar os seus pontos fortes na busca por um novo objetivo profissional, né? É algo que deve ser levado em conta, em consideração, quando você vai escolher a sua profissão ou quando pretende fazer uma transição de carreira, né? Você encontrar os seus pontos fortes, o seu diferencial, né, de forma que você possa contribuir de forma genuína com a sua empresa, né, com o lugar onde você vai desenvolver suas atividades, e ao mesmo tempo você esteja se sentindo realizado, feliz, contribuindo com os seus talentos, contribuindo com as suas ações, com o seu trabalho de forma genuína, né? Então, para começar aqui, eu queria trazer um dado para vocês que 9 em cada 10 profissionais que são contratados pelo perfil técnico são demitidos pelo perfil comportamental, né? Então, assim, 9 em cada 10, né? 90% das pessoas que são contratadas são demitidas pelo perfil comportamental, né? Pelo menos é o que aponta um levantamento feito pela Page Personal, que é uma empresa de consultoria global, né, de recrutamento, e que indicou, né, que o comportamento ele é fundamental para você manter o seu emprego, né? E a realidade é que hoje em dia, para você conseguir uma qualificação técnica, uma faculdade, um curso, é muito mais fácil, né, viável, muito mais viável do que há muitos anos atrás. Então, a quantidade de profissionais qualificados tecnicamente, com um bom currículo, repleto de atividades extracurriculares, atividades complementares, tem muitos profissionais assim por aí, né? Porém, isso não é mais suficiente para garantir uma boa vaga de emprego no mercado de trabalho atual, né? Hoje em dia são exigidas outras qualificações, né? Até mais fortemente do que as qualificações técnicas, né? São exigidas outras habilidades que vão fazer toda a diferença entre você entrar na empresa e permanecer e criar uma carreira de sucesso dentro da empresa, né? Ou então ter uma passagem rápida por esse local, né? Então, assim, você tem que prestar atenção em outras coisas. Por exemplo, hoje em dia, o mercado de trabalho está funcionando em ciclos, né? E as capacidades que te levaram antigamente a ter prosperidade, a ter sucesso na sua carreira, lá às 20, 30, 50 anos atrás, já não são mais as mesmas, né? Que vão te levar ao sucesso hoje em dia, né? Os termos hard skills e soft skills são muito usados hoje, né? Vocês conhecem esses termos? Então, vou dar uma explicada rápida aqui, né? As hard skills são justamente essas competências técnicas que a gente adquire na nossa faculdade, por exemplo, né? No curso técnico. Então, essas são as hard skills. E as soft skills são aquelas habilidades emocionais, né? Aquelas capacidades psicológicas, comportamentais, tão ou mais importantes do que as hard skills, né? Hoje em dia, as soft skills elas são levadas mais em consideração do que as hard skills, né? E o que são, por exemplo, um exemplo de soft skills? Por exemplo, pensamento crítico, né? Pensamento crítico e capacidade de analisar. É uma soft skills que é muito valorizada hoje no mercado de trabalho, né? E, por exemplo, adaptabilidade, o quanto você se adapta a uma situação, a mudanças
no seu ambiente de trabalho, o quanto você é capaz de se adaptar, o quanto que você é capaz de tolerar o estresse, né? A sua flexibilidade, qual é o nível da sua flexibilidade, qual é a sua capacidade de liderança e influência social, se você tem essa capacidade de liderar, né? Para ser líder hoje em dia não quer dizer que você tenha que ser necessariamente chefe, né? E o que as empresas estão de olho é aqueles profissionais que conseguem influenciar as pessoas à sua volta, né? Tem a capacidade de liderar aquelas pessoas, né? E é uma habilidade, é uma soft skills muito requerida no mercado de trabalho atual, né? Por exemplo, outra soft skills é a capacidade de inovar, é a criatividade, né? O quanto que você é criativo para criar soluções inovadoras para a empresa, né? O aprendizado contínuo também é outra habilidade muito valorizada pelo mercado de trabalho atual, né? Se você está disposto a estar sempre se aprimorando, a estar sempre fazendo cursos de aprimoramento, né? E a inteligência emocional também é uma soft skills, né? Que é inteligência emocional, né? É a capacidade de uma pessoa se comportar perante a crise, perante uma situação de crise, como é que ela se comporta, né? Tem pessoas que choram, gritam, começam a culpar Deus e o mundo, né? E outras não, outras conseguem manter a calma, né? E buscar soluções para esses momentos de crise, né? Então, esses são exemplos de soft skills muito valorizadas hoje em dia no mercado de trabalho, né? Tão ou mais valorizadas do que o seu curso técnico, a sua faculdade, por exemplo, né? E aí é que entra o seu autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, quanto melhor você se conhece, melhor você também pode relacionar-se com as pessoas à sua volta, as pessoas no seu ambiente de trabalho, né? A partir de uma relação de autoconfiança, né? E segurança com relação às suas atitudes e os seus próprios comportamentos. Porque você se conhecendo, você sabe exatamente aquilo que te tira do sério, né? Aquilo que vai te fazer ficar nervoso, estressado, e você consegue controlar isso, você consegue identificar o gatilho antes de chegar a esse comportamento extremo, né? Então, o autoconhecimento é fundamental, né? Assim, além disso, para se destacar no mercado de trabalho, você vai precisar conhecer as suas forças e as suas fraquezas também, né? E direcionar isso na busca dessa nova atividade, nessa atividade que esteja relacionada com a sua essência, que esteja relacionado naquilo que você faz bem, naquilo que você faz melhor do que as outras pessoas, né? Porque sim, nós temos, né? Nós somos dotados de atividades, né? De talentos únicos, né? E cada pessoa é única, cada pessoa se relaciona com as pessoas, se relaciona consigo mesmo e com o mundo à sua volta de uma forma única. Então, você conhecendo os seus pontos fortes, né, e os seus, até mesmo as suas fraquezas, você é capaz de gerenciar isso e levar a busca de um novo objetivo profissional baseado nas suas forças, né? Porque quando você atua dentro da sua capacidade inata, das suas capacidades inatas, você tem muito mais autoconfiança, né? A sua autoconfiança vai lá em cima, né? E a sua capacidade de autoaprimoramento se torna natural, né? Você busca melhorar continuamente de forma natural, né? E, consequentemente, a sua performance também vai ser melhor, né? E a performance da empresa que você está, da indústria que você está, também melhora, né? Porque as empresas são constituídas por pessoas, né? E quando as pessoas elas atuam na sua alta performance, elas atuam naquilo que elas fazem de melhor, as empresas se beneficiam com isso. Então, por isso que as empresas estão muito de olho nos talentos que as pessoas têm, né? Por exemplo, muitas empresas utilizam testes comportamentais no recrutamento profissional, no RH,
né? Por quê? Porque elas querem entender como é aquela pessoa, como aquela pessoa se comporta e direcionar ela para um cargo que esteja relacionado com as forças que ela tem, né? Se utilizando dessas características naturais que cada pessoa tem, né? E assim, a ideia principal é a seguinte: quando a pessoa ama aquilo que ela faz, né? Ela tem paixão por essa atividade que ela está realizando, é natural ela se desenvolver mais, né? É natural ela buscar mais conhecimento, é natural ela ter mais experiência dentro desse campo de atuação, né? Eu conheço pessoas assim que elas têm como hobby, o que elas têm como hobby seria a profissão de muita gente. E essas pessoas que são os profissionais dessas áreas vêm até essas pessoas que têm o hobby para tirar dúvidas, né? Para aprender mais. Então, assim, quando você tem uma paixão por alguma atividade, é natural você se aprimorar, né? E as empresas, elas estão de olho nessas suas capacidades, nessas suas forças, né? Nesses seus pontos fortes. Por isso que muito RH utiliza de testes de perfil comportamental para entender quem você realmente é. Porque numa entrevista de trabalho, você vai provavelmente, assim, muito provavelmente você vai dizer o que a pessoa quer ouvir, né? E muitas vezes a pessoa não vai tirar aquilo que é a sua essência, aquilo que é o seu ponto forte. E um teste desses, ele é capaz de identificar os seus pontos fortes, né? Ou identificar os seus perfis de comportamento, né? Então, assim, o talento inato que cada um de nós temos, ele se torna um impulsionador do processo, de todo esse processo, né? De todo esse processo de aprendizado, por exemplo, né? Uma das características exigidas pelo novo mercado de trabalho, né? E o desenvolvimento de habilidades dentro de cada talento se torna muito mais fácil. E isso muita gente não percebe, né? Se eu soubesse disso, sei lá, uns 20 anos atrás, quando eu estava iniciando a minha vida acadêmica, né, a escolha de uma profissão, se eu já tivesse a consciência de que eu poderia usar as minhas forças, né, aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu faço de melhor, na busca por um emprego, né, isso teria me custado muito tempo, né, teria encurtado, né, a chegar a isso de uma outra forma, né, de chegar a isso pela dor, né, de entender, primeiro passar pela dor, né, de sentir que eu não estava me sentindo bem, realizada, feliz no local de trabalho, o porquê disso e buscar isso, né. Então, se eu tivesse esse conhecimento, essa ideia de entender quais eram os meus talentos e as minhas forças, eu estaria muito mais longe, né? Eu estaria muito mais longe hoje. Mas enfim, como a gente não pode voltar atrás e começar do zero, né? Fazer tudo de novo, a gente começa agora para ter uma nova história, né? Nunca é tarde, enquanto a vida há esperança. Então, a busca continua e o caminho está sendo trilhado, né? E aí, por isso que eu falo, o autoconhecimento, ele é libertador. Ele é libertador não só para você descobrir uma profissão, mas ele é libertador porque você é capaz de transformar qualquer conflito em oportunidade, né? Porque você sabe exatamente aquilo que vai te causar mal, e você evita, né? Em vez de você encarar os conflitos, você evita os conflitos, né? Então, o autoconhecimento é libertador. Eu bato muito nessa tecla. E por isso que eu quero ajudar você hoje a começar a entender quais são os seus pontos fortes, qual é o seu diferencial para o mercado de trabalho. Então, se você puder pegar papel e caneta para anotar algumas coisas que eu vou falar aqui, né, para você começar a identificar os teus talentos, o teu perfil comportamental, ou então você assiste essa live toda, né, que ela não vai ser muito longa, ela vai ser mais curta, e depois você retorna e assiste com calma, vai anotando as coisas que eu vou dizer, e se você quiser me procurar depois no direct pra gente conversar, fique à vontade, tá? Bom, para começar, eu vou te trazer alguns elementos
que você vai entender o porquê que você age de determinadas maneiras, né? O porquê que você age, né? Assim, nós temos duas formas, basicamente, de se comportar, né? Nós temos um estilo que é mais natural nosso, que a gente é no nosso dia a dia, que a gente é quando a gente está com pessoas que a gente conhece, num ambiente que a gente conhece, que é o estilo natural, e tem o nosso estilo adaptável, que é quando a gente sabe que está sendo observado, sabe? Ou então está ciente do nosso comportamento, então a gente adapta um pouquinho o nosso comportamento para se enquadrar naquele ambiente, né? Naquela situação que a gente está vivendo, né? Esse estilo adaptável, ele não é o nosso estilo preferencial, né? Não é o nosso estilo natural, que é quando a gente está sendo mais autêntico e mais fiel a nós mesmos. O estilo adaptável, ele é um estilo, assim, temporário, que a gente vive em alguns momentos só. E se você estiver vivendo por muito tempo nesse estilo adaptável, alguns problemas podem ser gerados, né? Por exemplo, né, se você, já vou trazendo aqui alguns conceitos e algumas palavras para você já ir se familiarizando, né, com relação a tomadas de decisão, né, no seu trabalho. Se você gosta de tomar decisão, se você tem um perfil de tomar decisão de forma mais conservadora, mais questionadora, mais discreta, e no seu trabalho, o seu chefe a todo momento quer que você tome decisões rápidas com relação aos problemas do trabalho, né? E você é forçado a ficar muito tempo nesse seu estilo adaptável, né? Que não é o seu estilo natural, isso pode te causar estresse, né? Isso pode te causar estresse, porque não é o seu estilo natural. Você está se adaptando àquela situação que não é a sua situação ideal, né? O seu estilo ideal, né? E esses dois estilos, o natural e o adaptável, eles compõem 4 dimensões do comportamento. 4 dimensões do comportamento. E cada uma dessas dimensões se referem às situações que eu vou falar agora, né? A primeira, que eu já citei, que é a tomada de decisão e a resolução de problemas, né? Qual é a sua preferência, como você prefere se comportar na resolução de problemas e na tomada de decisões, tá? E aí você vai anotando aí. Você prefere tomar decisões de forma mais motivada, mais exigente, mais ousada, determinada, enérgica? Você quer resolver logo, não importa como, né? Você coloca aí que você tem alta dominância, tá? Que é o nome que a gente dá para esse componente de comportamento, é dominância. Agora, se você tem uma forma de tomar decisões mais questionadora, gosta de analisar por vários ângulos, mais discreta, mais responsável, então você é baixo dominante, tá? Aqui eu quero fazer um adendo. Alto ou baixo não quer dizer que seja melhor ou pior, tá? É só uma característica do seu comportamento, de como você prefere se comportar nessa dimensão, que é a tomada de decisão e resolução de problemas, tá? Então você coloca aí se você é autodominante, quer resolver rápido aquilo, ou se você é baixo dominante, prefere resolver de forma mais calma, mais discreta, mais questionadora o problema, tá? A segunda dimensão do comportamento é a dimensão relacionada a pessoas. Como que você interage com pessoas e como você gosta de demonstrar as suas emoções, tá? E a gente chama essa dimensão de influência, tá? E, por exemplo, se você lida com pessoas de forma mais sociável, mais motivador, inspirador, é mais comunicativo, fala mexendo as mãos, gesticulando, mais entusiasmado, a gente fala que você é um auto-influente. Agora, se você se relaciona com pessoas de forma mais distante, prefere ficar mais retraído, mais reflexivo, mais na sua, mostrar menos as suas emoções, a gente chama isso de baixo influente. Então você coloca aí se você é alto ou baixo influente. A terceira dimensão
do comportamento observável, né, que a gente aqui está falando da ponta do iceberg, né, aquele comportamento que as pessoas veem na gente, tá? É só o começo de todo o processo de autoconhecimento, né? Então, a terceira dimensão é com relação ao ritmo do seu ambiente. Como que você prefere que seja o ritmo do seu ambiente de trabalho, por exemplo? Você prefere que seja um ritmo mais estável, mais previsível? Você se comporta de forma mais paciente, mais passivo? Ou você prefere ser mais impetuoso, mais ativo, né? Você prefere um ambiente de trabalho mais imprevisível, mais agitado? Se você prefere esse tipo de ambiente mais agitado, mais impetuoso, espontâneo, a gente fala que você é um baixo S, a baixa estabilidade. Então você tem baixa estabilidade. Se você prefere o ritmo mais calmo, se você é mais paciente, prefere um ambiente de trabalho mais previsível, você é um alto S, tem uma alta estabilidade, tá? Então anota aí. E a última dimensão do comportamento observável, é a cautela. Como que você se comporta frente a protocolos, processos e procedimentos, né? Por exemplo, você prefere ser mais prudente, mais perfeccionista, é mais sistemático, metódico, segue bastante as regras, os processos, né? É analítico. Então a gente diz que você tem uma cautela alta, né? Alto C. Agora, se o contrário, você prefere não seguir tanto a regra, prefere agir mais de forma independente, mais de forma rebelde, né? Então você é um baixo C, você tem baixa cautela, tá? Então você anotando os seus estilos de comportamento preferencial, né? Aqui a gente está falando de uma forma qualitativa, tá? Porque a quantidade, o valor também, né? Mas isso aí a gente só consegue medir usando as ferramentas adequadas para isso, né? Esse valor quantitativo, ele também vai dizer o quanto você pode ou não se adaptar, né? Lembra do estilo natural e adaptável que eu falei no início? Então, quanto você pode ou não se adaptar àquele ambiente de trabalho, tá? Vou citar, por exemplo, o meu, né? Eu possuo uma alta dominância e uma alta influência. Ou seja, eu prefiro tomar decisões de forma enérgica, ousada, determinada, não penso muito assim em como que eu vou fazer, eu só quero resolver e tá bom. E eu tenho uma alta influência, né? Ou seja, eu adoro me relacionar com pessoas, eu adoro falar dos meus sentimentos, eu adoro me comunicar, né? Quem me conhece sabe bem que eu sou assim, né? Então, eu sou autodominante e autoinfluente. E, ao mesmo tempo, eu tenho baixa cautela e baixa estabilidade. Ou seja, eu não gosto de lidar com processos, protocolos, ambientes muito amarrados, sabe? Que tem que seguir muitos protocolos, muitos padrões. Para mim, isso não serve. E também aqueles ambientes muito previsíveis, que você faz todo dia as mesmas coisas, isso aí acaba comigo, né? Então, assim, eu tinha uma certa ideia de que eu era assim, mas eu nunca pensei que fosse um estilo meu, algo meu. Pelo contrário, muitas vezes eu achei que era alguma fraqueza minha, algo que eu precisava trabalhar isso, né? Porque a maioria dos ambientes que eu já trabalhei, eles têm protocolos, eles têm processos, eles têm análises muito minuciosas, que você tem que ficar muito tempo ali focado, concentrado, né? Então, se eu soubesse disso há alguns anos atrás, muito provavelmente eu não faria a faculdade que eu fiz, né? Muito provavelmente eu não seguiria esse campo que eu segui. Mas enfim, assim, a gente tá aqui para aprender, né? E agora eu sei que eu sou assim, né? Então eu tenho que agir baseado nas minhas forças. Quais são as minhas forças? Lidar com pessoas e agir de uma forma mais enérgica, ousada, tomar a frente das coisas, né? Eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior do que as outras pessoas, tá? Esse é o meu estilo, e também todo bônus traz um ônus, né?
Eu tenho problemas com relação a ser auto-influente e autodominante também, né? Muitas das vezes eu gosto muito de falar e ouvir praticamente nada. Então, assim, eu tenho que me policiar com relação a isso, né? São pontos de melhoria contínua que eu tenho que ter no meu perfil, né? E com relação à tomada de decisão, muitas das vezes eu preciso de alguém que me segure. Calma, peraí, vamos pensar um pouco, não vamos tomar decisão assim tão no fogo do momento, né? Então, eu tenho pontos de melhoria também, né? Em todos esses perfis que eu trouxe, tem pontos de melhoria, né? Tem os pontos fortes e tem os pontos fracos, que eu chamo de pontos de melhoria, né? Então, se você anotou essas 4 dimensões do comportamento, você já pode ter uma ideia do qual é o ambiente de trabalho para você. Você já pode ter uma ideia se você é a pessoa certa, no lugar certo atualmente, né? Você já pode ter uma ideia, por exemplo, se você deve mudar de emprego, de profissão, né? Você pode mudar de profissão, se você tem que mudar de profissão, ou se você simplesmente tem que mudar de setor de trabalho, né? Porque às vezes você mudando uma área de trabalho, você consegue explorar mais os seus pontos fortes e não necessariamente mudando de profissão, né? Por exemplo, um médico que entrou para a medicina porque tem valores, né? Eu vou falar de valores daqui a pouco. Ele tem valores ligados ao altruísmo, né? Gosta de ajudar as pessoas. Então ele escolheu a medicina como a sua carreira. Só que ele foi para a neurocirurgia, né? Por exemplo, que a neurocirurgia é muito bonita, né? A neurocirurgia é uma área que você precisa de ter muito foco, seguir muito protocolo, muito padrão. E se ele for baixo C e baixo S? Se ele não gostar de ambientes que tem que seguir muito protocolo, não gosta de ambientes que tenha muita estabilidade, seja aquela coisa chata, ele vai desistir da medicina? Claro que não. Ele pode mudar a área. Por exemplo, ele pode, se ele gosta mais de ambientes mais imprevisíveis, né, mais agitados, ele pode ir, por exemplo, para uma emergência, trabalhar na emergência, sei lá, eu estou assim chutando. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Muitas das vezes você não precisa mudar a sua profissão, você apenas precisa mudar o ambiente do seu trabalho, o setor do seu trabalho, para se sentir mais realizado e usar os seus pontos fortes para contribuir melhor com as pessoas e contribuir melhor com a empresa que você está alocado, né? Então agora, sim, eu quero falar para vocês um pouquinho de valores. Os valores são comportamentos que são semi-observáveis. Eles estão um pouquinho mais no nível subconsciente de cada um de nós e não são facilmente identificáveis, né? E os valores, eles são tão importantes porque os valores, eles governam as nossas ações, né? Esses 4 estilos comportamentais que eu falei agora, eles são o como a gente prefere agir. Mas o porquê que a gente age de determinada maneira, quem vai dizer são os nossos valores. E esses valores, eles são construídos ao longo da nossa vida, né? É fundamental entender o que te motiva a agir, quais são suas paixões, né? E com relação a valores, a gente pode organizar eles em 7 dimensões. Então eu vou falar as 7 dimensões aqui e você vai anotando aquelas que você tem mais afinidade ou não, tá? Mais uma vez aqui eu estou fazendo uma análise muito superficial, uma análise muito qualitativa, tá? Para entender melhor e mais a fundo, você precisa passar por um teste de análise de perfil, que você vai ter o quantitativo, o quanto você é apaixonado ou não por uma coisa, ou quanto você se motiva ou não só, ou até mesmo aquilo que te desmotiva. E isso eu não consigo identificar apenas definindo aqui cada dimensão de valores, tá? Então vamos falar. A primeira dimensão é a motivação estética. Na motivação estética, as pessoas que se motivam por essa dimensão, elas amam a forma, a harmonia, a beleza,
gostam do equilíbrio, né? Equilíbrio entre vida pessoal e profissional, gostam de iniciativas ecológicas, gostam da expressão da criatividade, de repente pode até ter uma veia artística, gostam de decoração, enfim, elas se motivam pela beleza, elas se motivam pela forma, né? Essa é a motivação estética. Se você se identificou aí, você coloca aí motivação estética, tá? Mas agora se você não se importa tanto com esse quesito, não é tão ligado à forma, né? Mais ligado à forma do que à função, então tudo bem, vamos pro próximo. O outro motivador de engajamento é o motivador econômico. O quanto você é ligado a resultados práticos, o quanto você é ligado a retorno financeiro, a dinheiro, a metas, né? O quanto aquilo que você faz vai te trazer um retorno prático, né? Então, se você se identificou, você coloca aí motivação econômica. A motivação individualista, por exemplo, as pessoas que se motivam por essa dimensão, elas são mais independentes, elas se motivam pela independência, elas se motivam por ser únicas, né? Da forma de se expressar, de ser única, de ser especial, de ser diferente, né? A motivação política, por exemplo, são pessoas que se engajam pelo controle, pelo poder, pela influência. Não necessariamente, se você tem uma motivação política é que você deve fazer carreira na política. Não, não é isso. É que você se engaja com isso, você se motiva quando o seu cargo tem a ver com controle, com poder, né? Você vai ter influência no seu cargo, né? A outra dimensão é a dimensão altruísta. Então, são aquelas pessoas que se motivam pelo altruísmo, pelo serviço, por ajudar os outros, para se doar em detrimento dos outros, né? São essas pessoas que se motivam pelo altruísmo. A sexta dimensão é a motivação reguladora. São pessoas que amam uma estrutura, um ambiente organizado, uma rotina bem definida, uma ordem, né? Então, são as pessoas que têm uma motivação reguladora. E por último, são aqueles que têm uma motivação técnica. São aquelas pessoas que amam o conhecimento, né? Amam o conhecimento por si só, amam entender como as coisas funcionam, de ter compreensão das coisas, né? Conheço muitas pessoas assim, né? Então, assim, são essas as dimensões. Essas 7 dimensões que eu trouxe para você, basicamente são aquelas em que as pessoas se engajam, aquelas que as pessoas se motivam, né? Por exemplo, eu vou trazer o meu exemplo. Eu tenho uma automotivação econômica, né? Ou seja, se aquela atividade não mostrar para mim que eu vou ter um retorno prático, que eu vou ter um retorno financeiro legal, isso para mim não me motiva, não me interessa, né? Para mim não chama muita atenção. Eu também tenho uma motivação individualista, aliás, eu tenho uma paixão econômica, né? Isso não é só motivação, é uma paixão. E a diferença entre motivador e paixão, você só consegue ver isso através do uso da ferramenta, né? Então, no meu caso, como eu já fiz uso dessa ferramenta, eu sei que eu tenho uma paixão econômica, eu tenho uma paixão individualista, ou seja, eu adoro ser independente, eu adoro fazer coisas que ninguém faz, sabe? Fazer coisas de uma forma diferente, inovadora. Isso pra mim, cara, isso me dá energia, sabe? Me motiva a continuar, me motiva a buscar, estudar coisas novas. E eu tenho uma motivação que não é paixão, né? É um motivador, que é um motivador político, né? Eu também gosto de poder, de controle, de influência, né? Mas não chega a ser uma paixão para mim, né? Então, por exemplo, se você conhecesse as minhas dimensões de valores, né? Se você conhecesse isso que eu te falei agora e quisesse me chamar, por exemplo, para entrar na sua empresa de marketing multinível e virasse para mim e falasse, por exemplo, na nossa empresa tem serviços sociais que ajudam muitas pessoas
que faz um trabalho social muito bonito na comunidade em que você está inserida. Isso para mim não é motivador. Então, para mim, ia entrar aqui e ia sair por esse lado, né? Agora, se você virar para mim e falar assim, olha, na minha empresa você vai trabalhar de forma independente, tá? Você vai fazer o trabalho conforme você achar melhor, tá? E você vai ter a sua equipe, você vai liderar pessoas, né? Você vai poder motivar as pessoas, trabalhar com elas para engajar na sua equipe, tá? E os resultados econômicos têm excelente retorno financeiro, os nossos produtos, eles vendem muito, então assim, você consegue ter um ótimo retorno financeiro, batata. Aí me conquistou, né? Porque você tocou nos meus valores, né? Os valores econômicos, os valores de individualidade e a motivação política, né? Então assim, percebe o quanto é importante você entender quais são os seus valores na busca de um novo objetivo profissional? Porque são os seus valores que vão levar você a agir, né? São os seus valores que vão motivar você a sair do lugar, você buscar alguma coisa interessante para você, não só na sua profissão, mas na sua vida em geral, né? Então, quando você conhece aquilo que te motiva, você sabe exatamente o que buscar. E sabendo como você gosta de se comportar, você sabe o cargo que você gostaria de ter. Como o exemplo do médico que eu te falei. O médico, ele provavelmente tem uma motivação altruísta muito forte, né? De ajudar as pessoas, né? De servir as pessoas. Mas se ele tiver um perfil de comportamento com baixa cautela, né? Com baixa estabilidade, baixa cautela, ele não vai se dar bem numa neurocirurgia, ele vai preferir ambientes mais imprevisíveis, né? Ele vai preferir uma emergência, né? Por exemplo, trabalhar naquela rotina, naquela coisa que o tempo todo ele tá chegando gente, ele tem que tomar decisão e ele tem que agir. Então, muitas das vezes, a nossa profissão não é a profissão errada, né? Nós é que estamos atuando no lugar errado pra gente. Então, a gente, quando conhece, tem esse autoconhecimento a nosso respeito, a gente consegue tomar decisões de forma muito mais assertiva, né? Sair, buscar uma nova profissão ou mudar de trabalho, mudar de setor, enfim. O que a gente não pode é achar que tem algo de errado com a gente, porque não tem algo de errado com a gente, né? Nós podemos ser a pessoa certa, mas no lugar errado, né? E é isso que as organizações e empresas estão buscando nas pessoas. Estão buscando quais são os valores, quais são os comportamentos dela para utilizar isso da melhor maneira para que possa haver uma troca, né? E um ganho-ganho. Ganha a empresa e ganha o profissional que se sente realizado, se sente feliz, né? E se sente com aquele sentido de utilidade, de contribuir com seus talentos, né? Então aqui, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, né? Se você ficou interessado em conhecer, eu ainda nem falei, eu falei aqui só dos comportamentos observáveis, dos comportamentos semi-observáveis, que são os valores, né? Mas eu não falei dos talentos, né? Porque os talentos são aqueles comportamentos que são os mais profundos, né? Que requerem muito mais habilidade para você descobrir quais são os seus talentos. Mas só tendo mais ou menos uma ideia dessas duas dimensões de comportamento, você já tem uma certa noção de como você pode trabalhar aprimorando o seu trabalho, né, e ajudando as pessoas, ajudando a empresa da melhor forma possível. E se você ficou interessado em saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais, ter um autoconhecimento mais aprimorado, né, para poder tomar decisões de forma mais acertada, fique à vontade para me procurar no direct após a live, tá? Que eu vou ajudar você a encontrar, a direcionar as suas atitudes, né, os seus próximos passos com os seus talentos, né? Porque uma vez que você conhece isso tudo aí, você tem que fazer um planejamento, né? Você tem que ter um planejamento, não acaba por aí, isso aí é só o começo. Então, se você quiser conhecer essa ferramenta melhor, você me dá um oi lá no direct, que eu vou te encaminhar também para te ajudar a descobrir quem você verdadeiramente é e te tirar de uma situação de inutilidade,
de baixo engajamento, de baixa produtividade, baixa performance, para uma situação de mais utilidade, de mais contribuição, de alta performance, tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Obrigada pela presença de todos aí. Eu preferi não falar muito com vocês, porque senão eu podia perder aqui o fio da meada. Valeu, Adriana, Luciano, Renata, Marcele, Ronaldo. Até minha mãe tá aí, olha só que legal. Valeu, obrigada aí a todos. Rejane, oi Rejane, tudo bem? E era isso que eu queria dizer para vocês hoje, tá? Então, se vocês quiserem, vocês retornam lá no início da live, pega papel e caneta e vai anotando quais são as suas aptidões, os seus valores, né, e seus estilos comportamentais preferidos e direciona isso na busca de uma nova atividade profissional, tá bom? Então, todos tenham uma boa noite, muito obrigada novamente e até a próxima quinta. Tchau, tchau!